Salut à tous, eu sou Rafael, professor de francês, e vamos hoje para mais uma dica. Mas antes disso, já curte aqui o vídeo e se ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve aí para ficar por dentro de todas as dicas. Allons-y! Bon, alors allons-y. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre très et beaucoup. Então, hoje vamos ver a diferença entre très e beaucoup, d'accord? Já vou colocar aqui o nosso título. Alors, très versus beaucoup, tá? Para quem já sabe, très e beaucoup têm o mesmo significado, né? Ambos significam muito, d'accord? Só que eles vão se aplicar de maneira diferente, tá? E é isso que vamos descobrir hoje. Alors, allons-y. Eu vou primeiro separar aqui, só que eu não vou separar só em dois, eu vou separar em três, d'accord? Acho que vale a pena a gente acrescentar uma variação aqui. Eu tenho très, eu tenho beaucoup, e vou adicionar mais um aqui, que seria, no caso, beaucoup de, d'accord? Então, temos três variações. Dessas três variações, ambas significam muito. Só que cada uma delas sendo usada de uma maneira diferente. E vamos entender que esse de, essa preposição que a gente usa, nesse caso obrigatória, d'accord? Ela traz uma diferença. Então vamos lá. O très, a gente vai utilizar ele com adjectif, d'accord? Se você ainda não sabe o que é adjectif, não se preocupe que eu já vou explicar, d'accord? Beaucoup eu vou utilizar com verbo, d'accord? Então, também vamos fazer alguns exemplos. E beaucoup de, eu vou utilizar com objet. D'accord? Très avec un adjectif, beaucoup avec un verbe, beaucoup de avec un objet. Então, vamos ver agora na prática o que isso significa. Alors, par exemple, adjectif, quando eu digo adjectif, são aquelas qualidades. É tudo que caracteriza algum objeto ou alguma pessoa. Tudo que dá qualidade, positiva ou negativa. D'accord? Par exemple, eu posso dizer a uma pessoa assim, il est gentil, né? Ele é gentil, d'accord? E se eu quiser intensificar esse gentil, eu posso colocar simplesmente o très. Il est très gentil, d'accord? Il est très gentil. Então, ele é muito gentil. E aí eu estou intensificando esse gentil, essa característica. Esse é o meu adjetivo. E o très é justamente usado para intensificar esse adjetivo. D'accord? Vou dar um outro exemplo aqui. Par exemple, elle est très sympa. D'accord? Ela é muito simpática. Então, mesma coisa. O sympa, né, que é o simpático, é a característica, e o très que vai intensificar esse simpático, d'accord? Se eu disser elle est sympa, ela é simpática. Elle est très sympa, ela é muito simpática, d'accord? Tá aí a característica do muito, para intensificar. Um outro exemplo que eu tenho aqui, eu posso dizer je suis très bien, né? A gente, de vez em quando, ouve alguém se expressando em francês falando isso. Je suis très bien. Mesma coisa, característica bien e o très de muito. Eu estou muito bem. D'accord? Et un autre exemple, je suis très fatigué. D'accord? Eu estou muito cansado. Então, fatigué de cansado e o très para aumentar essa característica, d'accord? Je suis très fatigué. Então, esse é o uso do très. O beaucoup, né, nessa forma aqui, sem o de, ele é para intensificar uma ação, algo que eu faço. Par exemple, j'étudie beaucoup. Então, significa o quê? Eu estudo muito. Quer dizer, eu realizo muito esta ação. Então, o beaucoup ele vai ser sempre vinculado, né, atrelado a uma ação. Un autre exemple, je travaille beaucoup. D'accord? Eu trabalho muito. Então, mesma coisa. O beaucoup vai ser o muito para falar que eu realizo bastante uma ação. D'accord? Eu posso usar isso também para perguntas. Então, par exemple, eu posso perguntar a uma pessoa: Tu voyages beaucoup? Você viaja muito?
né? Então, mesma coisa, eu estou perguntando uma pessoa se ela realiza muito determinada ação. D'accord? Un autre exemple. Tu manges beaucoup? D'accord? Então, no primeiro aqui, j'étudie beaucoup. Eu estudo muito. Je travaille beaucoup. Eu trabalho muito. Aqui a minha pergunta. Tu voyages beaucoup? Você viaja muito? E uma outra pergunta. Tu manges beaucoup? Você come muito? Então, mesma coisa, eu estou perguntando sobre o volume dessa ação que a pessoa realiza. D'accord? Então, o beaucoup utilizado para verbos. E o último, o beaucoup de, é quando eu falo de quantidade de um objeto, de grande quantidade. É um muito de quantidade mesmo. Vou dar um exemplo. Par exemple, se eu disser assim, j'ai beaucoup de frères. D'accord? Eu tenho muitos irmãos. Eu tenho uma grande quantidade de irmãos. D'accord? Então, o objeto aqui que é frère, que é irmão, e aqui eu falo que eu tenho uma grande quantidade. Muito. J'ai beaucoup de frères. Um outro exemplo, lembrando que esse de, né, na verdade, ele pode ser apóstrofe. D'accord? Caso a palavra seguinte comece com uma vogal. E aí, nesse caso, a pronúncia fica como se eu juntasse as duas palavras, só como se fosse uma só. J'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis. D'accord? Eu tenho muitos amigos. Mesma coisa, eu tenho uma grande quantidade de amigos. Então, beaucoup de, sempre para representar uma grande quantidade. Un autre exemple, então posso usar aqui, j'ai beaucoup de choses à faire. Eu tenho muitas coisas a fazer. D'accord? Mesma coisa, uma grande quantidade de coisas a fazer. De uma maneira mais genérica, né? E eu posso também utilizar para coisas que não necessariamente são materiais, né? Par exemple, j'ai beaucoup de chance. Eu tenho muita sorte, né? Ou seja, eu tenho uma grande quantidade de sorte. D'accord? Então, beaucoup de utilizando para objet. Então, se isso te ajudou, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, d'accord? E se ainda não tiver inscrito no canal, se inscreve aí para ficar por dentro de todas as dicas. Merci beaucoup et à bientôt!